Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo! Hoje o nosso tema, nossa conversa, vai ser sobre função pulmonar na asma. Como o médico acompanha a função pulmonar, quer dizer, o funcionamento do pulmão. Para começar a nossa conversa, vamos tentar esclarecer o que seria função pulmonar. Vamos imaginar, por exemplo, que você levantou a tampa do motor, capô do seu carro. Se você vem com uma máquina fotográfica e fotografa o motor funcionando, aquela é uma imagem do motor. Você vai ver se aquele motor está sujo, se aquele motor está limpo, se está pingando óleo, se tem isso ou aquilo por fora da carcaça do motor. Mas aquela fotografia não diz para você como esse motor está funcionando. Se ele está funcionando bem, se ele está gerando a potência que ele deve gerar, se ele está gerando a capacidade de velocidade ou de força que precisa gerar, isso você não consegue pela fotografia. Quando então você vai em uma clínica e faz uma radiografia, faz uma tomografia, faz uma ressonância, nesses exames você tem apenas uma imagem, não tem uma função. Para os pulmões, a espirometria é o exame que vai medir o funcionamento. Quanto de ar eu consegui colocar nos meus 2 pulmões numa inspiração profunda? A radiografia não dá essa informação. Quanto de ar eu consegui soltar numa expiração profunda? A radiografia, a tomografia não dá essa informação, é uma imagem momentânea. Por aí, você já está raciocinando que a radiografia, a tomografia não fazem parte da avaliação nem de diagnóstico, nem de acompanhamento de asma. São exames para descartar o diagnóstico de outra situação, quando o médico tem uma dúvida se é asma ou outra doença que aparece em imagem, ou se aquele asmático está em crise com uma complicação, ele está em crise de asma e tem uma pneumonia. A pneumonia é vista na radiografia, a asma não é vista na radiografia. Quando a asma é vista em radiografia, são sequelas. São coisas muito intensas, já de longo tempo, ou uma crise muito intensa que modifica o formato. Já deixa o pulmão tão insuflado, tão cheio que ele não consegue esvaziar, que esse é um sinal indireto de que os brônquios estão muito fechados, mas não é um exame para acompanhar a asma. Diferente dos exames que mostram a função. Então, na função, nós vamos ter a espirometria. É um exame onde o técnico vai solicitar à pessoa para que respire de várias formas diferentes, que inspire bem profundo, o máximo que ela consegue, que ela solte o ar com toda a força o mais rápido possível até esvaziar tudo, que respire rápido, esvaziando e enchendo o máximo que ela consegue. Então são várias formas aonde esse equipamento computadorizado que vai medir o fluxo de entrada e de saída desse ar que entra e sai, vai dar para o médico informações sobre asma a respeito do calibre dos brônquios. Informações sobre essa obstrução, já que a asma faz com que os brônquios se fechem. Essa é a alteração que a doença asma ocasiona dentro dos pulmões, fechar os brônquios. Então, se você tem uma caixa d'água cheia d'água e que ela sai por um cano estreito, outra caixa d'água do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de água, mas sai da saída por um cano largo e você abriu as duas, aquela do cano largo esvazia mais rápido, aquela do cano estreito leva mais tempo. Então é a partir desse tipo de raciocínio que esse equipamento, o espirômetro, vai fazer medidas para tentar saber qual é o calibre, se está esvaziando o ar no mesmo volume, no mesmo fluxo, que deveria a partir de uma tabela de peso, idade, altura, área corporal, ou não.
E a partir do momento que houve uma identificação pela espirometria de que o calibre está menor, o uso de um broncodilatador durante a espirometria é fundamental. Porque vai se fazer, então, um teste sem medicação, faz-se um broncodilatador inalatório, repete-se a espirometria para ver se aquela obstrução que foi identificada, que pode ter outras causas. Doença pulmonar obstrutiva crônica, doença pelo cigarro, também causa obstrução. Mas na asma, que não tem sequela, na asma de padrão ainda normal, asma pura, faz-se a crise, fecha os brônquios. Mediu na espirometria que os brônquios estão fechados. Deu broncodilatador, ou reverte tudo, ou uma melhora significativa a partir de um determinado parâmetro de percentual que já é definido a respeito do diagnóstico da asma e acompanhamento, se mostra que o broncodilatador conseguiu reverter em tal ponto aquela obstrução que está fechado o diagnóstico de asma, o que, por exemplo, não acontece em outras doenças, inclusive no DPOC, que é uma doença progressiva que vai fechando, mesmo com o uso do broncodilatador, ele não consegue reverter significativamente como se reverte asma de padrão puro. Asma que já tem sequela, que os brônquios abre e fecha por anos, abre e fecha, só trata a crise, vai ficando remodelado, o que acontece? Começa a se parecer com DPOC. Chama então síndrome de overlap, que é quando a asma começa a ter um padrão de obstrução que não volta mais para trás totalmente com o broncodilatador. Ok? Faz sentido essas informações para você? Uma outra referência que eu quero dar sobre a espirometria é quando, na consulta clínica, a anamnese, a coleta das informações que o paciente dá para o médico especialista, das perguntas que ele faz, do exame clínico, se todas essas informações o deixarem em dúvida, e a espirometria também deixa dúvida, existe a possibilidade da espirometria pós um gatilho. Um deles é gerar um esforço físico. Um esforço físico que pode ser um caminhar, um correr numa esteira, ou o uso de algumas substâncias que estimulam o brônquio a fechar em asmáticos. Esse tipo de situação, que se chama espirometria com provocação, se provoca a asma para ver se os brônquios se fecham, dá-se então o broncodilatador e mede novamente para ver se eles abriram, é um tipo de espirometria na presença de dúvida, juntando anamnese, história clínica e exame clínico, o que é muito pouco frequente, mas algumas vezes é necessário. Quando isso não é o suficiente, existe então a medida seriada do pico de fluxo expiratório. Vocês já devem ter visto em outro conteúdo meu, eu falando sobre esse equipamento, o Peak Flow Meter, ou pico de fluxo expiratório. Então, pico de fluxo expiratório é o quê? Você vai encher o peito o máximo que você consegue e você vai assoprar com força, rapidamente, para que o primeiro segundo da sua expiração seja todo o ar que você consegue tirar naquele segundo. Imagina que se os brônquios estão mais fechados, naquele primeiro segundo, sai menos. Se os brônquios estão todos abertos, no primeiro segundo, sai bastante ar. Então existe uma tabela, também de acordo com altura, idade, sexo, que vai se determinar qual é o 100% daquela pessoa. E aí ele vai fazer medidas de manhã e à noite, às vezes mais vezes ao dia, mas em geral de manhã e à noite, 3 medidas de manhã, 3 medidas à noite, pega-se a melhor medida, se separa, se for um medidor analógico, vai se escrevendo numa cadernetinha no decorrer dos dias para levar na revisão para o seu médico pneumologista. Se for um equipamento digital, ele já guarda, separa a melhor medida e já coloca num gráfico, que então é visto esse gráfico para
a avaliação se há uma flutuação do calibre desse brônquio no decorrer dos dias ou presente para algum gatilho em específico, vai ser anotado para aquele médico possa observar. Então, as medidas seriadas de pico de fluxo são usadas tanto para avaliar diagnóstico, caso esteja existindo uma grande dúvida, principalmente para monitorizar a função pulmonar no dia a dia do asmático, quando então ele vai ter uma orientação com essas informações a partir da função pulmonar de dia e de noite, para ele seguir essa ou aquele trajeto, estratégia de prevenção ou de crise. Ok? Muito grato, muito obrigado pela presença de vocês, um beijo enorme no coração e até o nosso próximo vídeo.